tudo bem com você? Espero que você esteja bem, esteja na santa paz do Senhor. E hoje eu quero trazer mais uma mensagem para você que está aí do outro lado me acompanhando. Quero agradecer aí as novas inscritas que estão chegando, novos inscritos. Que o Senhor abençoe a cada um, que você esteja aí orando por mim, porque não é fácil, né? Fazer a vontade do Pai, mas é recompensador sentir a paz que vem no nosso coração por estarmos fazendo aquilo que agrada o coração de Deus. É muito importante. E hoje eu quero falar com você acerca desse título que está aí. O que fazer quando tudo está dando errado? Meu Deus, não é fácil. Quando estamos passando por dificuldade e olhamos para um lado, olhamos para o outro e não vemos saída, o que fazer nessa situação? Nós podemos começar a reclamar, murmurar, nós podemos desistir, né? Nós podemos começar a falar do que estamos passando para pessoas erradas, que nos darão aí conselhos que não são bons, mas também podemos tomar a atitude certa, e é sobre isso que eu quero falar com você. Nós sempre devemos imitar a Jesus Cristo. E eu estava lendo aqui na Bíblia a palavra do Senhor, Lucas 22, e olha só o que Jesus fez. Ele está ali, naquele momento que antecede, né, a crucificação. Imagina a aflição, né, do coração de Jesus. E o que ele faz? Ele chama alguns discípulos e sai ali para orar. E o que nós devemos fazer? Imitar o Senhor Jesus Cristo. Todas as vezes que o Senhor Jesus estava ali no momento de aflição, né, ele saía, ele se retirava para orar. Quando ele precisava de uma resposta de Deus, ele saía, ele se retirava para orar. E é isso que nós devemos fazer. A oração é o caminho da vitória, tá? Então, muitas vezes precisamos de uma direção. Então, você vai aos pés do Senhor, ora, conta para o Senhor o que você está sentindo, seja sincero nas suas falas. Para falar com Deus, às vezes pensamos assim, né? Já vi pessoas dizendo, eu não sei orar. Porque pensa que tem que chegar na presença do Pai falando palavras assim difíceis, né? Com todo um ritual. E não, gente, o nosso Senhor Jesus é muito simples. Ele fez questão de deixar para nós registrado na palavra do Senhor atitudes simples que Jesus tomava, que ele nos ensinava. Então, às vezes, ficamos aprendendo coisas que dificultam esse caminhar com Jesus. Às vezes pensamos que para chegar aos pés do Senhor temos que estar assim 100% purificado, santificado, e nada disso. O Senhor Jesus deixou aqui na palavra, venha como estás, tá bom? Às vezes você fez algo, pecou, está se sentindo mal, é o momento de ir aos pés do Senhor. Às vezes está passando por um processo difícil, né? Precisa tomar uma direção, um posicionamento, vai aos pés do Senhor. Em todos os momentos, busque a presença de Deus na sua vida. Como diz a palavra, né? Bem clara. Buscar em primeiro lugar o reino do céu e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Então, no momento de fraqueza, no momento de dor, até naquele momento que você pensa assim, eu estou tão sem força, que eu não tenho força para orar. Você sabia que se você se ajoelhar lá no seu quarto, fecha a porta do seu quarto, se ajoelha e apenas chore na presença do Pai. Se ajoelha e apenas fica ali, quietinho na presença do Pai. A palavra diz que o Espírito Santo, ele vai agir a seu favor. Ele vai levar a sua oração ao Senhor, ao nosso Deus, porque ele conhece o profundo do seu coração, o profundo da sua alma. Então, às vezes, você não precisa nem falar. Nós vemos aqui, bem prático isso, na palavra do Senhor, Ana. Ana vai ali no templo. Ela está angustiada, desesperada, triste. Ela não está mais nem se alimentando. Tamanha tristeza do seu coração. E quando ela chega ali, ela se ajoelha e ela só mexe a sua boca. Não sai palavra. Tanto que o profeta olha e imagina que ela está bêbada. Ele pensa assim, o que essa mulher está fazendo? Né? Não está orando, não está ajoelhada, mexendo com a boca. O que ela está fazendo? Ela está embriagada. E ele a repreende, dizendo para ela, você veio embriagada aqui no templo? E ela diz, não, Senhor, eu não estou embriagada. Eu estou amargurada de coração, eu estou falando com Deus. E ele falou assim, então que Deus conceda o desejo do seu coração. Então, às vezes pensamos que nós temos que chegar na presença do Pai, às vezes gritando, né? Às vezes falando, magnífico Rei, estou aqui na tua presença, e sabe, buscando palavras mirabolantes. Não, o nosso Deus, ele é simples, ele ouve o nosso coração. Então, às vezes não precisamos nem abrir a boca. Às vezes há um momento que nós passamos que nós não conseguimos falar nada. Às vezes pensamos assim, eu estou tão fraca, eu estou tão, triste, eu não consigo nem orar. Só se ajoelha na presença do Pai e chore na presença do Pai. E tenha certeza que o Senhor está ouvindo a sua oração. O Espírito Santo, ele vai levar a sua oração, as suas lágrimas ao trono do nosso Deus. E ele vai responder em nome do Senhor Jesus. E aqui nós vemos o nosso Jesus passando por um momento difícil. E está aqui, Lucas 22, no versículo 39, fala assim.
E saindo foi, como de costume, para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: Orai para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice, contudo não se faça a minha vontade, e sim a tua. Então esse momento aqui que antecede a crucificação, imagine só como estava o coração de Jesus. Aflito, angustiado, ele estava ali como homem. Ele sabia que o que ele ia passar não seria fácil. Então teve um momento ali que ele pensou em desistir. Está aqui na palavra, ele pede para o Senhor, ele fala com o Pai. Olha só, dizendo: Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Ou seja, a minha vontade é que o Senhor passe de mim esse cálice. A minha vontade é que o Senhor não me permita passar por isso. Mas, contudo, que prevaleça a sua vontade, porque eu estou disposto a pagar o preço. Estou disposto a cumprir a minha missão aqui na terra. O meu corpo, a minha mente, né? Eu estou angustiada, eu estou triste, eu estou com medo. A vontade da minha carne é desistir. Mas, contudo, não prevalece a minha vontade, e sim a tua. É isso que nós devemos fazer. Às vezes passamos por algum processo, nós não estamos entendendo o que Deus está fazendo. Às vezes vem esse questionamento, né? Parece que quanto mais nós oramos, mais as coisas vão ficando difíceis. É uma maneira que Deus trabalha. Ele está ali movimentando a nosso favor e nós pensamos que estamos sozinhos mediante essa situação. Nós vemos quando nós vamos fazer aí uma reforma na nossa casa e ali começa um trabalho, né? Quebra paredes, quebra piso, tira cano do lugar, mas fica uma confusão, uma bagunça dentro da casa. Você já percebeu isso? Por quê? Você está fazendo algo, está movimentando, está transformando aquele lugar. E aparentemente parece que está sendo feita ali uma destruição. É o que acontece nas nossas vidas. Às vezes estamos orando ao Senhor, pedindo que Ele entre com providência em algo, e Ele está trabalhando. Mas quando nós olhamos, parece que está tudo fora de lugar. Parece que você ora, você fala, e Deus não está ouvindo, Deus não responde, Ele está trabalhando. Aí quando você olha a situação, um movimento tão contrário àquilo que você espera, é Deus encaixando as coisas, é Deus quebrando a parede, é Deus quebrando o piso, e vai chegar esse momento aí que você vai ver tudo no lugar. Aí você começa a tirar todas essas ruínas, né? Toda essa poeira, essas pedras que foram lançadas no chão, essa destruição aparente, você tira tudo ali daquele lugar e depois vem, né? Passando ali um cimento na parede, a massa corrida, colocando o piso, sentando aquele piso bonito, troca ali a pia e troca aquela torneira e vai arrumando, vai ficando tudo bonito, vai pintando aquela parede, aí você começa a ver tudo indo para o lugar e de repente chega aquele momento que você entra na casa, daquele lugar que foi reformado e a paz, tudo no lugar, tudo arrumadinho. É assim que Deus faz. Por isso que às vezes nós não estamos entendendo. Talvez você esteja nesse processo agora, no processo da reforma, no processo que Deus está moldando a sua vida, te transformando, está trabalhando, colocando tudo no lugar. Mas para fazer essa mudança, há essa situação aí, que aparentemente parece que está sendo tudo destruído. Bate na parede, quebra o chão, tira aqueles pisos velhos, não é assim? Tira aqueles fios aparentes, vai reformando a casa, muda o telhado estava pingando. Então são coisas nas nossas vidas que o Espírito Santo vai transformando, vai reformando. E aparentemente parece que está tudo fora do lugar. Parece que Deus não está ouvindo as suas orações. Mas é o momento da reforma, é o momento da transformação, da lapidação, para você chegar no momento certo de receber a bênção. E quando você chegar nesse momento, você vai ver que valeu a pena. Esse processo, até chegar no ponto crucial da vitória, há um caminho a ser andado. Então confie em Deus. Nesse momento, apenas ore. Se você estiver fraco, ore a si mesmo. Se você não tiver palavras, apenas mexe com seus lábios. Se você não conseguir nem mexer com seus lábios, apenas chore na presença do Pai. O Espírito Santo consegue entender o que você está falando através do seu coração, através da sua alma. Então confia. Esse momento parece que você tem orado e Deus não está ouvindo, Ele está ouvindo. Parece que está tudo fora do lugar. É reforma, tá bom? Faz parte dessa mudança, faz parte da transformação do local, né? Faz parte da transformação da sua vida. Então Ele vai retirar algumas coisas do seu caminho. Aí você começa a ver às vezes assim pessoas se afastando de ti, né? Aquelas pessoas que você gostava viraram as costas para você.
Às vezes Deus te muda de lugar, de emprego, de região, de cidade. Ele vai trabalhando. Às vezes você está no mesmo local, mas há uma mudança, há uma transformação e aparentemente parece que você está só, mas é as mãos do Senhor trabalhando a seu favor. Não se desespere, não se desespere, Deus tem controle de tudo em suas mãos. Então confia, faça como Jesus. Jesus que ele fez nesse momento difícil, ele se afastou ali e ficou orando, pedindo ao Senhor graça, pedindo ao Senhor força e dizendo para ele o que ele estava sentindo. Olha que lindo, né? O Senhor Jesus sendo sincero. Ele fala aqui, ó, dizendo ao Pai, se queres, passa de mim esse cálice, contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua, né? Se o Senhor quiser, não permita eu passar por isso, porque a vontade que eu estou agora é de desistir, a vontade que eu estou agora é de parar, mas contudo, faça segundo a sua vontade, faça conforme o seu querer, e é isso que nós devemos fazer. Tá difícil, talvez você esteja assim pensando em desistir, confie em Deus. Ele já ouviu a sua oração e ele está trabalhando, apesar de parecer que não. É a maneira que Deus faz. Então apenas confie, a vitória está chegando e logo mais você estará contando o seu testemunho, glorificando o nome do Senhor e servindo de inspiração para outras pessoas, aumentando a fé dela quando você contar o que você passou, tá bom? É isso, que o Espírito Santo de Deus fale melhor no seu coração. Eu vou ficar por aqui e até o próximo vídeo, se Deus quiser.